Bom, a gente vai apresentar agora o nosso trabalho de gRPC, que é o Lab de Virtualização com as VMs. E o nosso grupo é formado pelo Arthur Vinícius, pelo José Luiz, que sou eu, pelo Pablo, pelo Felipe e pelo Victor de Souza Cabral. Vai estar o nome certinho e a matrícula no documento. Então, o objetivo do trabalho é justamente criar a aplicação usando gRPC. No caso, o servidor vai ser em gRPC C++ e o cliente vai ser em gRPC Python, uma API para linkar os dois e usando as VMs para fazer a conexão pelas redes. E agora então a gente vai mostrar um pouco do código e depois partir para a execução, primeiramente sem as VMs, apenas a execução local e depois a gente vai mostrar a execução com as VMs. Bom, agora no código de RPC, né, a gente tem o arquivo de definição, o ponto .proto. Aqui a gente definimos dois serviços RPC, né, um que é o insert count e o outro list word. O insert count ele fica responsável por fazer a contagem das palavras e o list word ele vai listar as palavras quando a palavra for imprimir, né? E ele, a gente tem uma definição, né, da palavra que é passada para o serviço e como ele responde, né? Aí a gente tem o serviço do cliente, né, em Python, insert Python, isso. Que a gente tem aqui a comunicação, né, dele com um servidor em C++, né? Do serviço de RPC. Então a gente tem o add word e o get list word, onde eles chamam é, as funções, né, que estão definidas lá, ali na linha 14 e na linha 20, né, eles chamam essas funções, que é o insert count e o list words. Aí só para dar uma mostrada rápida no código do serviço do servidor lá, gRPC. Isso. E aqui tá o código com a definição. A gente acha que o melhor a se falar seria no list word, que tem uma diferença, né? Que ele é do tipo string, né? Então ele acaba. é, ele devolve várias coisas pro cliente. O cliente vai requisitando. Nessa função aí, list word. Agora no app.py, né? Isso. E só ressaltando que está tudo no local, que a gente vai primeiro mostrar local e depois mostrar nas VMs. Certo? O app.py, ele é o back-end da nossa aplicação, né? Então, aqui ele vai chamar o serviço, o cliente o insert client, né, ponto .py, que é o serviço o cliente de RPC. E a gente criou ali uma rota para ele se comunicar com o front, conseguir se comunicar. E basicamente ele pega a requisição de uma palavra, né, de uma string, e ele chama o serviço gRPC para o processamento. Ele responde ou com palavra ou com nada, né? Quando é uma palavra nova ele não responde com nada. E agora vai passar para a explicação do front. Vitor? É, ele tem que mostrar o código. Bem, o front-end ele foi desenvolvido em React, e o que eu tenho para comentar dele assim é que ele utiliza o useState, né, para gerenciar o estado da palavra
que foi digitada, no caso é a Word, e também os resultados da consulta, que é o Results. E a interface permite que o usuário digite uma palavra, né? Clicando no botão para consultar e visualizar também os resultados em uma tabela. Na entrada de dados, o usuário basicamente digita a palavra no campo de texto e ao clicar no botão ele realiza um evento de consulta, né? O Consult Word é acionado. O método FET é utilizado para enviar a palavra digitada para o back-end via uma requisição POST. E, bem, após receber a resposta recebida pelo back-end, os dados são atualizados no estado, no set results, e exibidos na tabela. A tabela é dinâmica e renderiza os resultados, que no caso são a palavra e o número de ocorrências, conforme os dados são retornados do back-end, como a gente vai mostrar daqui a pouco. É isso. Tá, agora que a gente mostrou um pouco do back, do front, do funcionamento do server, do client, a gente vai mostrar funcionando só na rede local por enquanto, para ver como é que está sendo. Então, primeiro eu vou ligar o server. E a gente acessa então a parte do repositório, gRPC, tananã, gRPC Server. E aí, para conseguir usar esse server, tem um porém, que precisa ter baixado o gRPC de forma local antes, que é seguindo a documentação do gRPC-io para baixar o C++. Então, a gente começa primeiro definindo a variável export myInstallD, que já foi feita antes, todo o processo de instalação, e depois de instalado a gente vai ter que definir de novo essa variável sempre. Então, vai ser export myLocal, tananã, e também vai definir o path para ser sempre nesse lugar. Vai garantir que esse repositório também está criado, o myInstallD, né? E então a gente faz dentro dessa pasta. Se tiver o CMake criado, a gente tem que apagar primeiro ela. E você pode ter criado anteriormente, gerado o cache, e quando você fizer de novo pode dar problema, dar erro. Então a gente apaga e vai criar novamente do zero. Então vai dar o mkd-p cmake build, depois entrar no cd cmake build, e aí essa daqui a gente vai fazer o cmake -dcmake prefix, que é padrão para o gRPC C++, que a gente está seguindo igual o padrão da documentação deles. Então a gente vai fazer isso aqui, vai montar o projeto, depois que montar a gente faz o make para subir. E aí não costuma demorar tanto essa parte. Mas depois que essa parte do make estiver pronta, a gente já pode rodar o servidor. Hum, essa parte a gente põe em 2x. Então terminou de fazer o build do projeto. Então a gente faz só rodar o servidor, insert server. Então ele está recebendo no localhost, como a gente falou por enquanto, e na porta 50.051. Aí agora então a gente vai fazer a parte do back-end, começando
E é um pouco mais fácil, porque como está gRPC do Python, você não precisa fazer todo o processo de baixar local, gRPC C++, e você só precisa criar a VEnv e trabalhar dentro dela. Então, primeiro a gente vai fazer a criação da VEnv dentro do repositório do backend e ativar a VEnv com source, VEnv, bin activate. Depois que você está dentro da VEnv, você tem que instalar o pip, se já não tiver instalado, e instalar o gRPC-io e gRPC-tools. E também todo esse processo a gente deixou documentado, está na documentação. E depois também tem que instalar o Flask. Depois disso é só rodar o back, que vai ser o app.py. Aqui está aparecendo um warning, mas está rodando. E agora a gente vai rodar o front. E é entrar no repositório do front-end. Tem que dar npm install para baixar a dependência do projeto. Se já não tiver baixado, já está baixado. E depois é npm run dev. Vai abrir o servidor. Então a gente vai lá. Mas então abre aqui a página do localhost 5173, que mostra aqui a requisição do adicionar palavra, depois adicionar a palavra. Então a gente pode digitar por lá, adicionar palavra, bom, adicionar palavra. Vou adicionar várias vezes para ver se vai contar várias vezes. Adicionar também. E aí depois para listar todas as palavras é digitando imprimir. Vou mostrar primeiro aqui. Imprimir. Vai mostrar a ocorrência do olá, o bom que eu cliquei várias vezes e adicionar uma. Também a gente consegue ver aqui no terminal a requisição de cada uma. Aqui no back, mostrando a requisição, HTTP, palavra adicionada, e quando a gente colocou imprimir, aí vai listar as ocorrências. Aqui aparece no server, e aqui é o front-end rodando normalmente. Então é assim que está o funcionamento do nosso trabalho. Bom, agora a gente vai mostrar um pouco o funcionamento das VMs e como está rodando. Então, a gente tem a VM01 e a VM02. A VM01 é o cliente com o back e o front, e a VM02 é o servidor. Então, a VM02 tem 30 GB, a gente deixou maior porque o gRPC C++ é mais difícil de baixar, é mais pesado. E a VM01 está só com o Python. Então, a gente coloca elas para rodarem, já estão rodando no momento. VM01 e VM02. E elas estão conectadas na rede que a gente criou, a LAN 2. Edit Connection Details, que é a LAN 2, então ela está na 192, 168, 122, o Gateway 1. A gente deu 10 para VM01 e 20 para VM02, configurando no /etc/netplan. Então a gente editou por lá cada uma e definiu o estático para não ter que ficar mudando isso o tempo todo. Então, igual quando inicializa a VM01, está mostrando aqui em cima 192, 168, 210, o IP dela. E na VM02, 192, 168, 220. E agora a gente vai mostrar rodando igual a gente tinha mostrado antes, mas dentro das VMs. Então, para rodar o back-end, o Pablo vai falar aqui um pouco. Pode falar, Pablo. No terminal de baixo, tá na VM02, tá rodando, é onde vai ser rodado o server de RPC, né? Que a gente já compilou e deu build, agora é só a gente botar ele para rodar no de baixo, José.
no server de RPC. Isso. Aí ele já coloca que está escutando, e agora no terminal de cima a gente vai é, executar o back da aplicação, onde ele traduz, né, a comunicação entre o cliente de RPC e o server de RPC. A gente vai startar aqui ele. E agora a gente vai estar fazendo alguns testes, né? E isso é uma coisa, a gente consegue acessar esse link aqui no computador, mas ele só mostra o not found, mas como está aparecendo já está dizendo que está acessível. Então se a gente der o refresh na página, ele vai dar o refresh várias vezes lá também. É aqui que é a requisição. Pode continuar, Isso. Pablo. Aí vai nesse, é isso, e coloca aquilo lá que eu te falei. É o céu também. Aí, A gente vai simular uma requisição ao, ao server de RPC a partir do back-end. Nesse sentido, ele está colocando uma palavra ali chamada example, né? isso. Aí pode ver que ele já recebeu a palavra ali, ele verbalizou, né? Ali, nova palavra recebida, example. Aí se ele colocar de novo, coloquei de novo. A Parece mesma palavra. É, aparece no back também. Pode deixar mesmo, só pra ele contar lá. que Aí, ó, agora ele diz que recebeu uma palavra já existente e ele adicionou mais dois, mais três. Aí bota uma outra palavra aí. Aí ele disse que recebeu o olá. Agora tenta imprimir aí. Só coloca em imprimir. E aí ele recebeu ali como resultado, e lá embaixo ele falou, né, que a palavra-chave para impressão foi recebida, né, imprimir, e ele colocou ali, né, que o exemplo tem a soma de 3 e o olá tem a soma de 2, né, que é a ocorrência deles. E lá em cima também mostrou no back aí, mostrou que ele recebeu, né, olha, ó, list word, né, a palavra de exemplo ocorreu 3 vezes e a palavra olá ocorreu 2 vezes. E o nosso front a gente consegue pôr para rodar, mas por algum motivo a gente não está conseguindo acessar no computador. Seria, né, o É. localhost. O localhost daqui é o 192.168.210. E aí seria só. Então, igual tá o back-end aqui, 8080, deveria funcionar, mas não estamos conseguindo mostrar. Dando enable. Eu vi se era firewall, mas mesmo desativando também continua, então a gente deve ter errado em alguma outra coisa que ficou faltando. Mas é isso então.